Prezados alunos, como é que os senhores estão de quarentena? Tudo bem? Olha, estão passando um álcool gel. Estão passando um álcool gel. Então passem um álcool gel. Tá? E fiquem em casa. Pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos falar um pouquinho com os senhores sobre as questões históricas envolvendo a evolução das teorias da responsabilidade civil do Estado ao longo da nossa Constituição Federal. Nas aulas passadas, o que nós tratamos, senhores? Nós falamos sobre as teorias subjetivas, depois falamos das teorias objetivas, das objetivistas, desculpem. Falamos para os senhores sobre a teoria da culpa do serviço. Depois falei para os senhores sobre a teoria do risco administrativo e a teoria do risco integral. Perfeito? Hoje, senhores, nós vamos avançar um pouquinho mais. Então, como disse para os senhores, vamos falar sobre a evolução destes temas, dessas teorias, ao longo da nossa história constitucional, até a positivação em definitivo no artigo 37, parágrafo 6º da nossa atual Constituição Federal de 1988. Então, no primeiro momento, o que eu vou dizer para os senhores sobre essa evolução histórica? Que a teoria da irresponsabilidade, que tem aquele adágio que tratei com os senhores, que é a do The King Can Do No Wrong, nunca foi adotado no nosso ordenamento jurídico, certo? Então essa teoria da irresponsabilidade que nós tratamos nas aulas passadas, ele em hipótese alguma, ele foi adotado pela nossa Constituição Federal. Tá? Tranquilo? Então diga para nós, professor, como que foi a adoção dessas teorias ao longo da nossa Constituição? Claro, estou aqui para isso. Vamos lá então. Se nós pegarmos as Constituições de 1824 e a de 1891, nós vamos ver que ela era silente sobre essas questões. Mas o que acontece? Nessa época, se nós formos ver, a Constituição ela não tinha uma proeminência no ordenamento jurídico como ela tem hoje. Então, senhores, na verdade, o paradigma que era utilizado, a época que foi utilizado, foi o Código Civil. Então, o Código Civil de 16, no seu artigo 15, ele tratava desta responsabilidade civil do Estado, mas adotando a teoria da responsabilidade subjetiva. E olha como é que ela estava disposta. Se nós pegarmos o artigo 15, ele vai dizer o seguinte, ó: as pessoas jurídicas de direito público são civilmente responsáveis por atos de seus representantes, que nessa qualidade causem danos a terceiros, procedendo de modo contrário ao direito ou faltando ao dever prescrito em lei, salvo direito regressivo contra os causadores do dano. Então esse é o artigo 15, ele tratava da responsabilidade civil do Estado, mas sob o prisma subjetivo, ou seja, para o Estado ter, para poder responder judicialmente, é que demonstrar que o agente público, ao atuar, agiu com dolo ou com culpa. E depois disso, senhores, houve uma mudança, né, na nossa Constituição, foi promulgada uma nova Constituição no ano de 34. E essa Constituição do ano de 1934, ela tratava também ainda no aspecto subjetivo, aplicavam-se as teorias subjetivas, mas exigia-se o que, senhores? Uma responsabilidade solidária. O que significa isso? Que no polo passivo da demanda, necessariamente tinha que constar o Estado e o agente público para se defender. Certo? E aí, senhores, nós fomos mudando. E aí chega a nossa famosa Constituição Federal de 46. Esta Constituição Federal de 1946 ela é um marco histórico. E por que ela é um marco histórico? Porque aqui começa a se adotar no nosso ordenamento jurídico as teorias objetivas da responsabilidade civil do Estado. Entendeu? Aqui não tem mais solidariedade. Você tem que propor ação contra o Estado. E depois, o Estado, se ele condenado, ele que em regresso
propusesse a ação em face do agente público que tem agido com dolo ou culpa e causado um dano ao particular, certo? E depois, senhores, nós tivemos a Constituição também 67, que também adotou a teoria da responsabilidade objetiva, e depois, superando essa Constituição de 67, que foi toda criada sobre o regime militar, nós temos uma nova Constituição, que é a famosa Constituição de 1988, a nossa Constituição democrática, promulgada e tendo como líder o nosso querido Ulisses Guimarães, que cria aquela que nós chamamos a primeira Constituição Cidadã. E essa Constituição Cidadã, além de elencar uma série de direitos e garantias individuais da pessoa humana, o que ela faz, senhores? Ela esculpe no artigo 37, parágrafo 6º, a questão envolvendo a responsabilidade civil do Estado. E se nós pegarmos esse artigo 37, parágrafo 6º, o que ele vai dizer? Se eu fizer uma leitura para os senhores, e eu vou fazer, nós vamos perceber que ela já coloca, já evidencia a responsabilidade objetiva do Estado por danos causados e a responsabilidade subjetiva dos agentes públicos por danos causados aos particulares. Então vai, professor, diga pra gente como é que ficou a redação do artigo 37, parágrafo 6º. Ficou assim, senhores. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão por danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então essa é a redação atual que trata da responsabilidade civil do Estado por danos causados aos particulares. E aí vem a seguinte questão. Vamos olhar para cada uma dessas expressões que o artigo 37, parágrafo 6º, ele traz para nós. No primeiro momento, como eu disse para os senhores, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos. O que acontece? Aqui, nessa primeira expressão, nós vamos ver que a responsabilidade objetiva do Estado se aplica às pessoas jurídicas de direito público e às pessoas jurídicas privadas prestadoras de serviço público. Quando eu falo em pessoas jurídicas de direito público, aqui eu incluo, além da administração pública direta, os entes da administração pública indireta, que são consideradas pessoas jurídicas de direito público. E aqui entram, por exemplo, senhores, as autarquias e as fundações públicas. Uma autarquia que presta um serviço público. Vamos pensar, por exemplo, no IMESB aqui de Bebedouro. O IMESB de Bebedouro, ele é uma autarquia que presta um serviço público de educação. E se porventura ela vier a causar um dano a um particular, maiormente a um estudante dessa escola pública, o que acontece? Se ela for acionada judicialmente, será aplicada a teoria da responsabilidade objetiva para tentar sanar esse prejuízo que ele sofreu. Entenderam? E aí depois vem, senhores, as pessoas jurídicas públicas e as pessoas jurídicas privadas prestadoras de serviço público. Aqui quem que entram, senhores? Aqui entram as concessionárias e entram as permissionárias de serviço público. Um exemplo de uma concessionária de serviço público. Vamos pensar na TEB. A TEB ela fez um contrato com a administração pública, nós já estudamos isso em aulas passadas, em que ela prestará um serviço público de manter a pavimentação asfáltica em dia. E ela vai se remunerar através do pagamento do pedágio, isso a gente sabe. Mas se porventura uma pessoa vier a sofrer um acidente de trânsito nestas rodovias que estão sobre essa concessão da TEB,
por exemplo, um carro ele abalroa um animal na pista. Neste caso, senhores, quem que vai responder? Quem vai estar no polo passivo? Essa concessionária TEP. E ela vai responder de acordo com o artigo 37, parágrafo 6º. Inclusive, eu posso até colocar o que, senhores? O Código do Consumidor também como fundamento da minha ação. Deu para entender, então? Então, senhores, as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos, elas vão o quê, senhores? Responder sob o prisma da teoria objetiva. A contrário senso. Quem está fora daqui, senhores? Aqui está fora, por exemplo, as entidades da administração pública de direito privado que exercem atividade econômica. Estas respondem subjetivamente. Respondem também, senhores, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, que são entes privados que desenvolvem atividade econômica. Essas vão responder o quê, senhores? Subjetivamente. Tá, então me dá um exemplo de uma empresa pública que desenvolve atividade econômica, a Caixa Econômica Federal. Então, se você sofrer um dano em virtude de uma atividade prestada pela Caixa Econômica Federal, você vai propor uma ação judicial. Mas aí você vai ter que provar o quê, senhores? A culpa dela. Porque aqui a responsabilidade é subjetiva. Porque ela é uma empresa pública que presta o quê? Que desenvolve o quê? Atividade econômica. Uma empresa privada, desculpa. Tá, professor, então me dá agora um exemplo de uma sociedade de economia mista que desenvolve atividade econômica e responde subjetivamente. Claro, quem é o Banco do Brasil? O Banco do Brasil é um misto de quê, senhores? De ações que são vendidas por particulares e dinheiro público. Se ela causar um dano no desenvolvimento da sua atividade econômica, ela vai responder juridicamente, mas aplicando as teorias subjetivas. Vai ter que provar a culpa ou o dolo desta sociedade de economia mista no que diz respeito ao dano causado ao particular. Certo? Deu para os senhores entenderem? Tranquilo até aqui, sem grandes dificuldades. Sem grandes dificuldades, né, senhores? E aí vem a seguinte questão. Que o dano seja causado por qualquer espécie de agente público. Quando eu falo em agente público, senhores, aqui é um guarda-chuva muito grande, onde irão responder várias pessoas que exercem uma atividade pública, seja em caráter transitório ou seja em caráter permanente. Então, aqui entram, por exemplo, os agentes públicos políticos, que são, por exemplo, presidente da República, governador de estado, senadores, deputados, vereadores, ministros de estado, secretários municipais e estaduais, membros do Ministério Público e do Poder Judiciário. Então, se esses agentes públicos políticos causaram dano a pessoas, elas poderão responder, né, ou no caso o Estado, objetivamente. Outro, aqui entram, neste guarda-chuva de agentes públicos, aqui entram também, senhores, os servidores públicos. Servidores públicos que podem ser os funcionários públicos, que titularizam um cargo na administração pública, pode ser também os empregados públicos, que têm um emprego na administração pública. Entram aqui também, senhores, os contratados em caráter temporário. De repente, a administração pública, por exemplo, com essa questão envolvendo a dengue, ou então mesmo o coronavírus, eles precisam contratar servidores públicos temporários para ajudar naquela situação excepcional. E se essas pessoas vierem a causar um dano ao particular, o Estado responde, apesar de temporariamente, transitoriamente, eles estarem nos quadros da administração pública. Entra também nesse guarda-chuva de agentes públicos, senhores, os particulares em colaboração com o Estado. Quem seriam aqui essas pessoas, esses agentes públicos, senhores? Aqui entram, por exemplo, os mesários. Sabe esses mesários de eleições? Eles exercem uma atividade sem remuneração em caráter temporário. Se eles causarem algum dano particular, esses mesários, o Estado vai responder. Entra também, sabe quem, senhores? Os jurados. Sabe aqueles jurados que são eleitos, não, que são escolhidos, né, tanto pelo Ministério Público
como pelo advogado no tribunal do júri, e eles são escolhidos para compor aquele conselho de sentença, nós vamos ver o que, senhores? Que eles são agentes públicos em colaboração com o Estado. Sendo que, se no exercício dessa atividade eles vierem a causar um dano a um particular, o Estado vai responder. Ah, nossa, então é muita coisa, né, professor? É bastante coisa, bastante gente. E a outra expressão, senhores, que nós precisamos estudar e nós precisamos entender, que é quando o agente público, ao causar o dano, ele tem que agir nesta qualidade de servidor público. Então aqui, senhores, tem que ter um nexo causal, né? Um vínculo entre o dano causado ao particular e que esse agente público, ao causar esse dano, ele tem que estar agindo em nome da administração pública. Um exemplo, de repente, você está andando na rua e você é atropelado por um rapaz que está dirigindo um carro particular. Ele vai lá e te atropela, não te vê, você está andando no meio da rua, aquelas coisas, né? E aí chega uma pessoa e cutuca para ele e fala assim, esse cara é funcionário público, ele trabalha lá no hospital. Vamos fazer o seguinte, quando eu for propor a ação, eu vou pôr com base na responsabilidade civil do Estado, responsabilidade objetiva. Sabe por que eu vou fazer isso? O advogado fala. Porque ele é agente público. E aí fica mais fácil da gente se ressarcir. Esse advogado não estudou. Ele não leu o artigo 37, parágrafo 6º. Porque quando ele atropelou você, ele não estava agindo na qualidade de agente público, ele estava em um particular qualquer. Era fora do serviço. Ele estava com o carro particular dele. Não tem vínculo nenhum entre a atividade dele de agente público e o dano que ele causou a esse particular. Certo? Deu para os senhores entenderem? Difícil ou não, senhores? Então, estes são os elementos que nós estudamos que estão dispostos no artigo 37, parágrafo 6º. E, além disso, o que aconteceu, meus senhores? Nós estudamos também a evolução histórica deste instituto ao longo dos anos. Mas se a gente for ver, se a gente for parar para ver, senhores, essas questões envolvendo questões históricas, evolução histórica da responsabilidade civil do Estado, na atualidade, eles caem em concursos públicos. E eu vou mostrar para os senhores que eu não estou mentindo. Olha aqui as questões que eu vou trazer para os senhores. Uma primeira questão, senhores, que caiu num concurso para assessor jurídico do Tribunal de Contas. Olha como é que diz, olha como é que caiu a questão envolvendo uma questão histórica, olha. No que se refere à responsabilidade civil da administração no direito brasileiro, então vem, 2 pontos, letra A. A teoria da irresponsabilidade foi acolhida no Brasil até a entrada em vigor do Código Civil de 16. Mentira! Mentira das grossas. Porque eu falei para os senhores que essa teoria da irresponsabilidade civil do Estado, ela nunca foi adotada no nosso ordenamento jurídico pátrio. Então essa você não assinala. Pula para outra. Olha o que diz a letra B. Ela diz o seguinte, para que seja configurada a responsabilidade objetiva do Estado, o dano necessita ser causado por agente público atuando nesta qualidade. Perfeito! Foi o que eu falei para os senhores. O agente público, ao causar o dano ao particular, ele tem que estar agindo com todas aquelas prerrogativas de poder que o Estado lhe dá. E no exercício das suas atividades típicas diárias. Então essa já é a questão correta. Você vai lá e assinala. Acabou o seu problema. Mas... Vamos ler as outras, senhores? Vamos. Olha o que diz a letra C. A partir da Constituição de 1988, passou-se a adotar a regra da culpa civil do Estado. Mentira! Mentira das grossas! Por quê? Porque a partir da Constituição de 1988, o que aconteceu, meus amigos? Nós adotamos a teoria da responsabilidade objetiva, mas de forma o quê? Mais contundente. Porque ela já começou a ser gestada há muito tempo atrás, como falei para os senhores, na Constituição de 46. Então essa questão, essa letra C, você já pula. E a letra D, senhores? Olha o que diz a letra D. Em sendo a entidade da administração
da administração, pessoa jurídica de direito privado. A responsabilidade desta será subjetiva? Não. Se ela for um ente de direito privado que presta serviço público, o que acontece? A responsabilidade é objetiva. Mas se ela desenvolve atividade econômica, aí sim. Aí é responsabilidade subjetiva. Já falei para os senhores, hein? O quê? O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Se causarem danos ao particulares, respondem o quê, senhores? Subjetivamente. Certo? Com o quê? Com base no Código Civil. E toca o barco. E a letra E? Ela também está errada. O que, que ela diz? A aplicação da regra da responsabilidade objetiva independe da atividade da administração referir-se à prestação de serviço público. Não independe, não. Depende. Certo? Por quê? Se ela desenvolve atividade, se ela presta um serviço público, o que acontece? A responsabilidade é objetiva. Então essa daí os senhores podem pular também, fiquem em paz, certo? Sem grandes problemas. Olha a outra também, senhores. Outra prova para procurador, que também invoca essa questão envolvendo o que, senhores? Envolvendo os aspectos históricos, né, da responsabilidade civil do Estado nas nossas constituições, ao longo das nossas constituições. Olha o que essa questão diz. Primeiro, olha. A respeito da responsabilidade do Estado e sua evolução na legislação pátria, pode-se afirmar que o ordenamento jurídico brasileiro, aí vem a letra que nos interessa, a letra A. Olha o que ela diz. Evoluiu da teoria da responsabilidade subjetiva para a objetiva, incluindo atualmente a possibilidade de responsabilização do Estado pela prática de atos lícitos e por danos morais. Perfeito! Essa é a questão perfeita. Já pode assinalá-la. Letra A, então. Mas vamos ver as outras, senhores, para a gente entender melhor esse aspecto. Vamos lá. A letra B diz o seguinte. Adota a teoria da responsabilidade objetiva, mas a Constituição Federal de 88 continua a exigir a demonstração da culpa do agente para a responsabilização do Estado por danos morais. Lógico que não. Dano moral aqui causado ao particular, pelo Estado, entra na regra da responsabilidade objetiva. Não tem, essa daqui então vocês não assinalam, tá? E pula para a próxima afirmação. Olha a letra C. Sempre adotou a teoria da responsabilidade objetiva. Mentira! Que foi sensivelmente ampliada com a promulgação da Constituição Federal de 88, quando se passou a admitir a responsabilização por danos morais. Mentira! Nós só começamos a falar em teoria da responsabilidade objetiva a partir da Constituição de 46. As outras só falavam em teoria da responsabilidade subjetiva. Aliás, nem entrava nisso no Código Civil, que era usado como parâmetro. Então essa aqui você pula. Letra D. Letra D. Passou com a Constituição Federal de 1988 a adotar a teoria da responsabilidade objetiva. Perfeito? Para as hipóteses de erro judiciário. Mentira! Exigindo a demonstração da culpa do agente pela prática de atos lícitos. Mentira! Mesmo se o ato for lícito, o que acontece, senhores? A responsabilidade é objetiva. E erro judiciário também, nós vamos ver, responsabilidade objetiva. Não tem essa brincadeira, não. Então essa daqui é errada, nem coloca a letra D. E depois vem a letra E. Olha o que diz a letra E. Passou a adotar, com a Constituição Federal de 1988, a teoria da responsabilidade objetiva do Estado. Não. Ela passou a adotar a responsabilidade objetiva a partir de quando, senhores? Com a de 34. Já falei, não, mentira, com a de 46. Já falei para vocês. Entendeu? Tranquilo? Sem grandes dificuldades, né, meus amigos? Então, isso aqui tudo foi para falar para os senhores que essas questões envolvendo evolução histórica, elas aparecem, sim, nas nossas provas. Olha uma, essa daqui é importante. E por que ela é importante, senhores? Porque ela caiu num exame para
magistratura do Distrito Federal. E olha o que ela diz, ó. Sobre o tema da responsabilidade civil extracontratual do Estado, é falso afirmar. Então nós vamos colocar, aqui vai ser assinalada aquela que está errada, certo? Olha o que diz, senhores, a letra A. A Constituição Federal de 1946 é marco no Brasil da consagração explícita da responsabilidade objetiva. Perfeito! Perfeito! Como disse para os senhores, a partir de 1946, nós adotamos no nosso ordenamento jurídico a responsabilidade objetiva do Estado. Esta é perfeita, então não é para assinalá-la. Aí vem a letra B. Estados Unidos e Inglaterra abandonaram a teoria da irresponsabilidade apenas em 1946 e 47, respectivamente, com a vinda à baila do Federal Tort Claim Act e do Crown Proceeding Act. Perfeito. Vocês são obrigados a saber também, viu? É só para falar das questões históricas. Mas se nós pegarmos os livros de doutrina, nós vamos ver que eles fazem referência a essa questão envolvendo os Estados Unidos e a Inglaterra, que em 46 abandonaram essa teoria da irresponsabilidade civil do Estado. Nenhum problema até aqui, então. Então essa é correta. Aí vem a letra C. Olha o que diz a letra C. Nas hipóteses de danos causados por acidentes nucleares, que está no artigo 21, inciso 23, a linha D da Constituição Federal de 88, e de danos decorrentes de atos terroristas, atos de guerra ou eventos correlatos contra aeronaves de empresas aéreas brasileiras, conforme lei número 10.309 de 2001 e 10.714 de 03, de 2003, cogita-se doutrinariamente da aceitação da chamada teoria do risco integral. Perfeito, eu falei isso para os senhores. Então, dano nuclear, responsabilidade objetiva do Estado sobre a teoria do risco integral. Atentado terrorista à aeronave brasileira de matrícula brasileira. Também, senhores, é o quê? Aplicação da teoria do risco integral. Então, essas duas são perfeitas. Perfeita também. Então, não assinala. Mas aí vem a letra D, que diz o seguinte. Não incide a responsabilidade do Estado em relação às leis de efeitos concretos, também chamada de leis materialmente administrativas. Esta que é a falsa. Esta que você tem que assinalar. E é essa questão que nós vamos tratar na nossa próxima aula. Lei de efeito concreto é aquela lei, senhores, que nós vamos ver, que ela passa pelo Congresso, pela Casa Legislativa, com todos os trâmites legais. E ela tem jeitão de lei, tem tudo de lei. Mas se a gente olhar na sua essência, no fundo dela, o que nós vamos perceber? Que ela é um simples ato administrativo, que vai ser aplicado de forma reduzida para um grupo pequeno de pessoas. Então essa daqui está errada. Então não se preocupem com ela por enquanto. Eu só passei ela para que nós tivéssemos um gancho para nós tratarmos dessa questão nas nossas próximas aulas, onde nós vamos tratar dessas leis de efeitos concretos. Senhores, dificuldades por enquanto? Está dando para os senhores entenderem então? Então hoje fechamos esse assunto, que diz respeito ao caminho da teoria da responsabilidade objetiva, desde a nossa primeira Constituição até essa Constituição nossa de 88, onde essa questão ela foi delineada no artigo 37, parágrafo 6º. E depois nessa aula, o que nós estudamos também, senhores? Cada um dos elementos correspondentes ao disposto no artigo 37, parágrafo 6º da nossa Constituição Federal.
Um abraço a todos, se cuidem, fiquem em casa, que tudo isso que nós estamos passando, senhores, vai passar. Tranquilo, fiquem com Deus. Então,